de onde Jesus nos tirou. Romanos 3, 23. Oramos para que o Espírito Santo lhe dê toda a sabedoria, para que você reconheça o perfeito amor de Deus e alegre-se, compreendendo tudo o que Jesus fez, que foi simplesmente nos resgatar da morte para a vida. Ele, o Pai, nos tirou da potestade, do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o reino de amor. Todos nós nascemos no império das trevas, todos, sem exceção. Bonitos, lindos, feios, ricos, pobres, celebridades, padres, pastores, bispos, papas, não importa. Todos nós viemos de lá. Porém, podemos perguntar, alguns estão na igreja, alguns foram batizados, alguns até dizem que creem em Jesus. Mas o que verdadeiramente nos faz sair das trevas para a luz? Bom, há uma conexão. O Senhor Jesus tirou todos do pecado para Ele mesmo pagar o preço. Foi destituído da glória de Deus, a glória que Ele já tinha, para se tornar homem e viver neste mundo. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Despojar é um termo militar muito usado nos textos do Antigo Testamento, que representa a ação de tomar os bens de todas as posses do exército inimigo após vencê-lo. Jesus venceu o inimigo e todo o império, morrendo na cruz. Mais do que isso, ele venceu a morte. Ele venceu após o terceiro dia. Nós pertencíamos ao império das trevas, mas na cruz Jesus venceu e despojou o exército inimigo, permitindo que fôssemos transportados para o seu reino. Jesus não veio à terra como homem. Jesus veio ao mundo como homem, deixando toda a sua glória. Com interesse em ter nome sobre todo nome? Não. Veio à terra com interesse de ter uma glória? Não, porque ele já tinha glória. Ele veio para nos tirar do império das trevas. Porém, muitas pessoas não conseguem entender ou aceitar que a morte de Jesus é a vitória. Por quê? Porque no império das trevas, nós vemos a morte como perda. Porém, no reino de Deus, a morte de Jesus trouxe a vida eterna. Pertencendo ao reino de Deus, a morte do nosso corpo físico não é o fim, porque Jesus nos deu a vida eterna. Jesus morreu para nos tirar da morte e nos dar vida. A frase "está consumado", que Jesus disse antes de morrer na cruz, significa a obra foi completamente cumprida. João 19. O problema de muitos cristãos é querer viver no reino de Deus debaixo da religiosidade e da superstição que havia no império das trevas. Jesus nos ensinou a recebermos o reino de Deus como uma criança. Marcos 10, 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que Jesus disse isso? Porque é necessário que aprendamos sempre com Ele, com Sua palavra, com Seu Evangelho, com Seu ensinamento, tendo um coração submisso a Deus, quebrantado. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Marcos 2, 21. Nessa mensagem, Jesus estava ensinando aos fariseus, os religiosos doutores da lei, que não era possível entrar no reino de Deus, como o judaísmo religioso pensava.
Jesus ensinou que o reino de Deus não vem com a aparência exterior, mas sim dentro de nós. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Decida então por seguir a Jesus Cristo diariamente, pois o que diz se você é ou não dele é a modo, é o jeito, é a forma como você pensa, como você sente, como você vive. Pertencer ou não ao reino de Deus não está nos lugares que nós frequentamos, mas sim da maneira como vivemos a palavra e vivemos a nossa vida. Que a nossa vida seja a luz de Cristo em nós. Oremos. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está na bondade, na justiça e na verdade. Efésios 5, de 8 a 9. Ó Deus, Tu és o nosso Deus. De madrugada te buscamos. A nossa alma tem sede de Ti. A nossa carne te deseja ansiosamente em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ó Deus, Tu és o nosso Deus. De madrugada te buscamos. A nossa alma tem sede de Ti. A nossa carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vemos constantemente na natureza, no Teu santuário, nos céus, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os nossos lábios Te louvarão, ó Deus. Assim, nós bendiremos enquanto viver o Teu nome e levantaremos as mãos. A nossa alma se fartará como um tutano de gordura, e a nossa boca Te louvará com alegres lábios. Quando nos lembramos de Ti, ao deitar e meditar na Tua palavra, pensamos durante a noite, porque Tu tens sido o nosso auxílio, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso guardião, Senhor. A Tua palavra nos refrigera, então à sombra das Tuas asas nos regozijamos. A nossa alma Te segue de perto e a Tua destra nos sustenta. Nós regozizaremos em Deus. Qualquer que Ele jurar se gloriará, porque Te taparão as bocas dos que falam mentira. Dão ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Clamamos aqui pela nossa família, pela nossa casa, pelo pão de cada dia, pela cura espiritual, física e mental, para que aqueles que estão desequilibrados, perdidos nas trevas, tristes, sem rumo, sem motivo para viver, possam encontrar a Tua paz, ó Deus. Ó Senhor, meditamos, clamamos e oramos. Atende a voz do nosso clamor. Ó Rei, ó Jesus, ó Deus, nosso Deus, pois a Ti oramos. Pela manhã ouvirá a nossa voz, ó Senhor. Pela manhã apresentaremos a Ti as nossas petições, pois elas foram ditas na oração e na vigília. Porque Tu tens, Senhor, a chave da vitória. Tu és o nosso guia, Tu és a nossa luz, Tu és a nossa estrela, Tu és a nuvem que nos conforta, Tu és o vento que nos acalma. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, e nem contigo habita o mal. Os loucos não entendem, Senhor. Os loucos odeiam, pois eles praticam a maldade. Mas a maldade não está em Ti, ó Deus. A maldade é a ausência da bondade, assim como as trevas é a ausência da luz. Destruirás aqueles que falam mentira, e aborrecerás o homem sanguinário e fraudulento. Nós, então, queremos entrar na Tua casa pela grandeza da Tua benignidade
Queremos, Senhor, nos prostrar e dizer que somente Jesus é santo, somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a vida. E em teu temor, inclinamos a nossa cabeça e digamos, Senhor, uníssimos aqui, que tu és a nossa salvação. No teu santo templo dentro de nós, nos guia na tua justiça, porque os inimigos não te conhecem. Tenha misericórdia daqueles que estão perdidos, Senhor, pois eles não sabem do caminho que é Jesus. Alegramo-nos todos, pois confiamos em ti e temos a certeza que tu farás muito melhor do que podemos pensar ou imaginar. Porquanto tu nos defende e nós te gloriamos e amamos o teu nome, pois tu, Senhor, abençoa o justo e circunda-lhe-á com bem-aventurança aqueles que estão protegidos na tua palavra, teu escudo, que é o Evangelho, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito Santo e o escudo da fé, para que os nossos pés anunciem as boas novas da salvação que está em Jesus Cristo. Assim seja. Salmos 5, de 11 a 12. Salmos 63, de 1 a 11.